Gravado. Deixa eu fazer o famoso especial do fundo, né? Para parecer que eu tô no lugar chiquetoso. Quer ver? Pronto, agora parece que eu tenho aquela biblioteca. Bem, vou começar a compartilhar a tela. Hoje a gente vai trabalhar com gráficos. Vocês já devem ter trabalhado com gráficos bastante, tanto em física quanto em matemática, né? Agora a gente vai trabalhar com química com gráfico, mas não é muitos gráficos não, é bem tranquilo. Se vocês tiverem dificuldade em alguma coisa a qualquer momento, é só me chamar, tá? Bom dia, Andressa. Bom dia. Deixa eu só marcar aqui. Andressa. Ok. Então eu vou começar então para valer os slides, tá? Se vocês não estiverem vendo os slides, vocês me avisem. Tá passando aí? Sim. Beleza, então. Então vamos ao que interessa. Bem, lá na semana anterior, eu tinha deixado o roteiro de estudos e nesse roteiro tá todo o material que a gente vai trabalhar esse semestre, né? No começo a gente vai trabalhar um pouco da matéria, energia, trabalhamos também tabela periódica, família, período, número atômico, número de massa, distribuição eletrônica e os famosos números quânticos, tá? E agora a gente vai trabalhar as famosas misturas de substâncias e as propriedades dessas misturas. Então, se eu falar algum termo assim diferente que vocês não entenderem, é só me chamar. Fala, prof, volta, eu não entendi. Não tem problema não, tô aqui para isso, tá? Independente se a gente estiver a quilômetros de distância, o importante é que eu sempre vou estar aqui. Bem, bibliografia é o artigo científico a qual a gente fez a nossa apostila. A apostila foi elaborada pelos professores com auxílio de um artigo e também de alguns sites de referência aí voltados na área de educação. E a gente vai trabalhar hoje misturas homogêneas e heterogêneas, alguns símbolos, principalmente na questão das misturas, né, os símbolos de algumas substâncias e noções básicas de reações. Então vamos lá. Primeira coisa, mistura homogênea e heterogênea a gente faz o tempo todo, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. Por exemplo, você vai lavar a louça, você vai fazer uma mistura. Você vai lavar o rosto, você vai fazer uma mistura. Você vai tomar banho, você vai fazer uma mistura. Então, tudo isso são misturas, tá? E algumas delas são homogêneas, algumas delas são heterogêneas. Então, primeiro, misturas heterogêneas é aquela que a gente consegue ver fases bem fáceis de visualizar, tá? São bem distintas. Por exemplo, a água e o óleo são imiscíveis. O que é isso? Imiscíveis significa que nem se você quiser, eles não se misturam, tá? Então, quando eu coloco água e óleo, a água e o óleo vão formar duas fases, chamada de mistura heterogênea. Agora, a água e o sal, dependendo da quantidade do meu sal, tá? Deixar isso bem claro, a quantidade aqui é um fator limitante. Eu vou ter uma mistura homogênea, tá? Dependendo da quantidade desse meu sal. Por quê? Se eu colocar sal demais, vai começar a sobrar sal no fundo. Aí eu vou ter uma mistura heterogênea. E a mistura homogênea é uma fase só, uma única fase. Você vê
Mesmo se você for para microscópio, você vê uma coisa só, tá? Tanto a olho nu quanto em microscópio. Então, as misturas homogêneas têm uma só fase e as heterogêneas duas ou mais fases. Bem, a gente estudou do começo da disciplina matéria. E dentro da matéria, a gente estudou substâncias simples e compostas. Substâncias simples, aquelas que têm um só elemento. E as compostas é que têm dois ou mais elementos. Já as misturas, elas têm as homogêneas, que têm uma só fase, mas não é uma só substância, são duas ou mais substâncias. E as heterogêneas têm duas ou mais fases. E podem ter também duas ou mais substâncias. Tá? Não precisa ser só duas. Bem, aqui é o nosso primeiro testinho rápido. Nesse primeiro testinho rápido, o que eu quero de vocês? Que vocês olhem para esses 4 copinhos, que nem a professora está fazendo aqui, e me respondam se são misturas homogêneas ou heterogêneas, e se são heterogêneas, quantas fases elas têm. Ok, vamos lá. Copinho 1. Ela é o quê? Homogênea tem uma fase? Isso, homogênea e só tem uma fase. Ok. Copinho 2. Heterogênea. Tem duas fases. Heterogênea, duas fases. Ok. Depois, quando eu coloco os testinhos, esse aqui é as atividades de caderno, tá? Copo 3. Heterogênea e tem três fases. Isso, heterogênea e tem 3 fases distintas. Copo 4. Heterogênea tem quatro fases. Tem 4 fases. Não esquecer de considerar os 3 líquidos diferentes e essas bolinhas aqui que também são visivelmente, tá? E se eu perguntar, e o leite? O leite é homogêneo ou heterogêneo? Heterogênea. E quantas fases ele tem? Ele tem Leite pelo menos, ele tem 2 fases, tá? mesmo. Porque ele tem água e que ele tem gordura, tá? Ele Ah, é tem gordura verdade, na por isso que composição. sólido. Isso, por isso sobra a nata. A nata é a gordura, tá? Bem, então nesse primeiro momento, alguma dúvida em relação a isso? Então, continuando. Misturas e dispersões. Agora vem uma palavrinha nova. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. O que é dispersão? Vem de dispersar, né? Nós, nessa fase da quarentena, nós estamos doidos para fazer uma dispersão, para se esparramar, né? Não sei por que que o meu mouse não tá. Deixa eu só ver o negócio. Por que que ele não tá funcionando o sistema de limpeza dele? Acho que deve ter atualizado o PowerPoint. Hum. Aqui, voltou a funcionar. Bem, dispersão é isso, esparramar. Por exemplo, esse spray aqui. Esse spray, ele tem um leque que ele esparrama. E todo spray, ele tem 2 materiais bases. Um material que é chamado de disperso e o dispersante. O dispersante é aquele que carrega o outro. E o disperso é o carregado. E a junção dos dois é a dispersão, que é esparramar.
Por exemplo, você é o que tem o carro. Você é o dono do carro, então você é o que carrega o outro. E aqui são seus amigos. Eles são carregados. Para onde o seu carro vai, todo mundo vai, certo? Tá claro isso? Eu quero que vocês entendam a Sim. base para fazer sentido. Mesma coisa, um ônibus. Um ônibus, ele carrega bastante pessoas. Para onde o ônibus vai, o meu ônibus é o meu dispergente. E as pessoas estão dispersas. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter essa palavra muito repetida. E às vezes a pessoa tem dificuldade de ver isso. Por exemplo, existem vários tipos de dispersões. Existem as soluções chamadas de verdadeiras, que é as soluções homogêneas. As soluções homogêneas, ela tem um nome científico, é chamada de solução verdadeira, aquela que você não vê nada. Você pode pôr no microscópio que você não vai ver nada. Tanto a água de torneira, a água da torneira, a água mineral, a água da chuva, ela é uma solução verdadeira. Porque a gente acha assim, a água da chuva só tem água. Não, ela tem impurezas. E essas impurezas na água tornam ela uma solução. E como você não está vendo nada, mesmo se você pôr no microscópio, é chamado de solução verdadeira. Aí existem as duas outras soluções que a gente trabalha na química, principalmente os coloides ou soluções coloidais. São soluções que tem como saber do que elas são feitas desde que no microscópio. Quando o tamanho das partículas que estão misturadas aqui dentro tiver entre 1 a 1000 nanômetros, o que é um nanômetro? Você pega 1 metro e divide ele, tudo isso aqui de vezes, tá? Como assim? Divide ele por 10 a nona. O que é 10 a nona? 1000, milhão, bilhão. Então, é 1 metro dividido por 1 bilhão de vezes, que é um nanômetro. Tá? É bem, mas bem pequeno mesmo. Se 1 centímetro, só para vocês terem ideia, se 1 centímetro é 100 vezes menor que 1 metro, 1 nanômetro é 1 bilhão de vezes menor. Então, você pega 1 centímetro e divide em 1000 vezes. Aquele tamanhozinho é um nanômetro, tá? As soluções coloidais, as partículas que estão dispersas têm 1000 nanômetros. 1000 nanômetros, quanto que isso equivale? Só para vocês terem ideia. É 1 centímetro, tá? De 0,0000001 centímetro a 1 centímetro. E acima de 1 centímetro é chamada de dispersões grosseiras, tá? Deixa eu fazer uma retificação. É 0,001 centímetro, tá? Fazendo uma retificação aqui. E acima desse tamanho já é chamado de grosseira. A grosseira é aquela que você consegue ver. Como assim? Areia. Areia você consegue ver que ela é uma mistura. Só que é uma solução grosseira. Você consegue ver que ela tem vários tipos de partícula dentro dela. De várias cores. Não precisa pôr no microscópio. Até olho nu é possível ver, né? Até tem pedrinhas misturadas na areia. O que a gente estuda muito na área de química é esses daqui, ó, os coloides. É eles nosso foco principal, tá? Bem, então, os coloides, que são chamados suspensões coloidais, eles têm algumas definições, conforme tanto aquele material que é disperso, que se esparrama, e o dispersante, que também se esparrama, mas ele carrega, o carregador, digamos assim. Bem, exemplos de dispersantes e de dispersos, tá? Coloides comuns. O que a gente mais está vendo nessa época do ano, espero não ver mais daqui para frente, é a fumaça. A fumaça, ela é classificada como coloide do tipo aerosol. Como assim? Ela tem sólidos que estão sendo dispersos
ou líquidos que estão sendo dispersos em um gás, que é o ar. O ar é o que carrega, tá? No caso do aerosol, o ar é quem carrega tanto líquidos quanto sólidos. Outro tipo de colóide, classificado como emulsão, é a maionese, tá? A maionese, ela tem um líquido que está disperso em outro líquido. Como assim? Não sei se vocês já fizeram maionese caseira. A maionese caseira vai o quê? Quem já fez maionese caseira, o famoso creme, molho de alho, sei lá. Ah, no da minha mãe tem ovo. Tem ovo e que mais? Tem leite, se não me engano. Tem gordura. Minha mãe bota gordura no dela. Tá, Mas vai ovo e tomar muito. leite. Ou creme de leite, né? Tem gente que usa creme de leite. Então vamos lá. O creme de leite, ele tem óleo, certo? O ovo, ele tem proteína e óleo. A proteína, ela é naturalmente sólida. E o óleo é líquido, tá? A proteína vai carregar o óleo com ela, que é o que acontece na maionese. Agora, tem um que é muito louco, que ele é sólido, a gente vê que é uma pedra sólida, aquela de limpar o pé, sabe? Que é toda cheia de buraquinho. Ela tem um nome, é chamada de pedra pómez, tá? Esses buraquinhos aqui são ar. Então aqui a pedra sólida carrega o ar. Aqui é engraçado, é o contrário da fumaça. A fumaça, o ar carrega partículas sólidas. E aqui, a pedra que é sólida carrega partículas de ar. É questão do ônibus, tá? É chamado de espuma. Espuma sólida, claro. Existe a espuma líquida. Sol. Sol é quando eu tenho dois sólidos dispersos em sólidos ou sólidos dispersos em líquidos, que é o caso do rubi, tá? O rubi é classificado quimicamente como um sol. E o gel, já está no nome, ó, gelatina, tá? Os géis são líquidos dispersos em sólidos. Para quem não sabe, a gelatina é um colágeno. E o colágeno, ele é um sólido, tá? Para ficar mais claro, eu coloquei outros exemplos. O que é isso aqui? Fase dispersa e fase de dispersão. Fase de dispersão é o famoso dispersante, é aquele que vai carregar, é o carregador. E a fase dispersa ou disperso é o carregado. Pode falar. Ah, meu número que tava ligado, calma aí. Desculpa o atraso, professor, é que eu tenho um despertador no celular, só que eu esqueci de aumentar o volume dele e tá mutado. Não tem problema. Qualquer coisa é só falar comigo, tá? Olha, eu quero que vocês olhem esses exemplos aqui e procurem na casa de vocês se vocês têm eles, tá? Por exemplo, aerosol. Aerosol, existem vários tipos de aerosol. Tem o aerosol que é líquido e tem o aerosol que é sólido, tá? O aerosol líquido é quando você tem um líquido que é esparramado por um gás. E o aerosol sólido é quando você tem um sólido que é esparramado por um gás. Espuma, existe a espuma que é chamada de espuma líquida e a espuma sólida. Por exemplo, eu tenho um líquido que esparrama um gás. O sabão, a espuma de sabão. A espuma de sabão ela é líquida, mas ela está carregando gás, tá? Outra espuma sólida é o isopor, por exemplo. Ele é um sólido, mas está cheio de gás lá dentro dele. Agora, tem as emulsões, que são chamadas de sólidas ou só emulsão, tá? A emulsão sólida é a margarina, a emulsão líquida é a manteiga, porque deixa a manteiga a temperatura ambiente para você ver, ela vira um líquido, tá? E os sóis é quando eu tenho sólidos dispersos num líquido, no caso da tinta, na pasta de dente, porque a tinta você vê que ela é líquida, mas ali dentro está cheio de partículas sólidas.
A pasta de dente, você vê que ela é um líquido até bem viscoso, né? Bem grosso, digamos assim. Só que você sabe que ali está cheio de sais. E um solo totalmente sólido é o vidro. O vidro são vários sais dissolvidos entre eles, que fica sólido. O plástico também, tá? Bem, agora a gente vai para a segunda atividade da aula, que é uma pesquisa. Procure na sua casa exemplos de colóide e faça a sua classificação. Por exemplo, na minha casa tem uma margarina. A margarina é uma emulsão sólida, tá? Por que uma emulsão sólida? Volta na definição. Emulsão sólida, eu tenho um líquido que é disperso em um sólido, tá? Lembrando que o disperso é o líquido e o dispersante é o sólido. No caso da margarina, o líquido é o óleo e o sólido é a proteína do leite, tá? É. Bem, ok? Quantos eu quero? Ah, 4 tá bom. Pesquisa aí para mim e faz uma tabelinha. E eu quero no caderno, junto com a atividade 1, tá? Então, eu vou voltar aqui. Atividade 1, tá? Essa aqui no caderno também. Eu vou printar ela e vou colocar ela para vocês já no grupo, para quem não está assistindo ainda, mas depois vai poder fazer, tá? Deixa eu só ver se ele obedece meu comando, que o bichinho tá daquele jeito. Essas coisas de internet é complicado, Luísa. Já passei muito por isso também. Semana passada eu estava dando aula do nada, o bicho travou, meu filho, não tinha quem carregue. O computador é um bicho que tem personalidade própria. Ok? Vou dar 5 minutos então para vocês. Deixa eu até limpar minha bagunça aqui. Pronto. Eu quero que vocês vejam esses coloides que tem na vida de vocês. Também chamada de suspensão coloidal. Tá? Que é a mesma coisa. Depois a gente vai debater aqui. Eu dou 5 minutos para vocês fazerem. A gente vai debater o que vocês acharam em casa que vocês têm, tá? Combinado? Sim. Beleza. Deixa eu aproveitar e já fazer chamada enquanto vocês fazem a atividade que eu pedi.
Ok. Já fizeram a pesquisa? Professora, peraí que eu tô copiando a primeira atividade, professora. Ah, tá. Não tem problema não. Professor, Hum, não tem como fazer no Word, não, né? tem. Só Tem? fazer uma tabelinha. Ah, Você não, faz mas eu uma tô fazendo. tabelinha, você põe assim o exemplo que você tem e o tipo de colóide que ele classifica, que nem tem aqui. Você sabe fazer tabelinha no Excel? No, Hum, no Word? Não sei mexer muito. No mínimo que eu sei fazer é editar. Tá, vou mostrar como faz. Vou entrar aqui no meu Word. Tá aparecendo aí que tá entrando? Bichinho lento, mas tudo bem. Sim. Eu tenho a chave e eu esqueço de fazer esse trem toda vez. Vou colocar numa fonte legal para vocês conseguirem enxergar aí no celular. Tá. Aí você chega aqui em inserir tabela. Aí você, aqui ó, você já desenha como você quer essa tabela, tá vendo? Os quadradinhos aqui, ó. Entendi. Aí coloco 5 linhas e 4 colunas. Aí eu venho aqui e coloco exemplo, distante, disperso, classificação do famoso. Ai, desculpa aí, gente. Essa noite eu dormi pouco. Vou colocar ele só como colóide mesmo. Colocar a solução coloidal não. Um exemplo, margarina. Dispersante, aquele que vai esparramar, é um sólido. Disperso, um líquido. Ele é classificado como uma emulsão. Aí vai. Entendi. Por exemplo, o que vocês acharam aí? O que vocês acharam de exemplo? Aquele pasta de dente. Ok. Pasta de dente. Quem dispersa ela é um líquido, certo? E ela dispersa sólidos. E ela é classificada como o quê? Vamos olhar aqui. Pasta de dente é um sol. Eu tenho que decorar essas coisas? Não, gente, isso é uma curiosidade. Ela é classificada um sol. Ok. Tem gelatina em casa? Gelatina. Quem dispersa a gelatina é um sólido. E tem um líquido ali. Tá? Peraí. Deixa eu tirar essas garranchaiadas aqui. O que você... Deixa eu fazer uma retificação aqui. Oh, caramba. Ela, quando você olha uma gelatina, você vê um líquido. Mas você sabe que lá dentro tem sólidos. E ela é classificada como um gel. Deixa eu dar um zoom aqui, que acho que no celular fica melhor para vocês. Então, coloquei margarina, pasta de dente.
Deixa eu perguntar para vocês uma coisa simples. O óleo de cozinha, ele só tem um material? Ou ele é uma mistura? Acho que não. Uma Eles mistura. são vários líquidos, tá? A mistura de líquidos. Só que você só vê uma coisa, não é? No caso, ele não é um coloide, tá? O óleo, como você só vê uma coisa, ele é quando você vê uma só coisa nele, é chamado de solução verdadeira, tá? Ele é classificado como a solução verdadeira. O óleo de cozinha, tá? Deixar bem claro que ele não é um coloide. Que mais? Que mais que a gente tem em casa? Tem tinta? Tinta você vê o líquido, mas dentro dela tem sólido. Ela é classificada como um sólido. Tá? Olha que interessante, ó. Sólido vira sol. O que mais? E dentro do meu condicionador, você tem alguma coisa? Ou shampoo, não sei. Tá bom. Vamos falar de ponto de vista visual. O shampoo. O shampoo, que esparrama no seu cabelo é o líquido, certo? Você sabe que ali dentro tem vários sólidos e também alguns líquidos. Dá para ver fases nele? Você consegue ver partículas dependendo dele, né? Se for um shampoo transparente, você não vê nada. Então, o shampoo, ele pode ser tanto. Deixar bem claro isso. Um sol, se ele for, digamos assim, cremoso, ele pode ser também uma solução verdadeira, se ele for transparente. Tá? Depende. Então, a gente tem dois casos para o shampoo. Beleza? O shampoo, ele cai em dois casos. Então, bora lá. Propriedades dessas soluções verdadeiras, daquelas soluções que a gente vê uma só fase. Elas têm uma propriedade muito interessante. Por exemplo, agora está se falando muito do álcool 70. Chegou uma época que o povo estava até vendendo casa em troca de álcool 70. Nunca vi isso, tá? O álcool 70 é uma mistura que tem 70% em massa de etanol e 30% em massa de água. Por isso, gente, álcool 70 não é pegar lá, aí eu vou lá no posto de gasolina, tem gente que faz esse erro fatal, tá? Vou comprar 1 litro de álcool, vou pôr 700 mililitros de etanol lá do posto e vou pôr 300 mililitros de água. Vou ter álcool 70. Não, você não vai ter álcool 70. Porque essa porcentagem é em massa, não é em líquido, em volume. Você vai fazer uma solução mais fraca, tá? Então, uma solução de álcool 70 tem 30% em massa de água e 70% em álcool. Então, a cada 1 quilo é 700 gramas de etanol e 300 gramas de água. Tá? É em massa. Só que o álcool que vende lá no posto, ele não é puro. Ele tem impureza, entre eles o metanol. E essa impureza te deixa cego. Então, não prepare solução de álcool 70 com álcool de posto, tá? Pelo amor de Deus. Então, a gente já aprendeu que o álcool 70 ele pode ser vendido tanto como um líquido, quanto como um coloide. E o coloide que eles vendem, ela é em forma de gel.
Então, o álcool não é álcool gel, é álcool em gel. Ele está em forma de gel, tá? Muito cuidado com isso. Álcool líquido, álcool em gel. E por que que o álcool é muito eficiente contra tanto vírus quanto bactérias? Seguinte, o álcool, ele tem uma propriedade muito interessante. Ele é chamado de anfipático. O que é isso? Significa que ele dissolve tanto substâncias apolares quanto de substâncias polares. Polares é quem tem polos, positivos e negativos, que nem o ímã. E apolar que não tem polo nenhum. O que são substâncias apolares na minha residência? Óleo. E o que são substâncias polares? Água. Tanto é que polar não mistura com apolar. Óleo mistura com água? Não. Só que o álcool, ele se mistura tanto com água quanto com óleo. Ele mistura com os dois. Acho que isso aqui, ó. Põe esse troço na comida, põe, mas espero que ela vai tirar. Não conheci. Vou ter que ativar o áudio aí, porque senão interfere na explicação. Mas daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Bem, o que acontece? O álcool, como eu falei, ele dissolve tudo. Tanto óleo quanto água. Como ele dissolve tudo, e ele está misturado na água, então a água vai carregar ele para perto do vírus. Chega no vírus, ele vai fazer o quê? Ele vai destruir essa capinha aqui, ó. Essa capinha de gordura. Aí ele abre o vírus no meio. Abre o vírus no meio, ele entra aqui dentro. O etanol ele é carregado pela água, então a água carrega ele. Chega aqui dentro, ela destrói tudo o RNA. Por quê? Vírus tem RNA dentro dele. Bactéria tem DNA, que está disperso aqui dentro, tá? Que a bactéria ela não tem núcleo, ela tem nucleolo. Porque o núcleo, ele é bem definido, ele tem uma capinha. O nucleolo é tudo esparramado, assim, dentro da bactéria. Então, é por isso que o álcool 70, ele é eficiente, ele desinfeta. Porque carregado pela água, ele consegue dissolver tanto a parte de fora de um vírus e uma bactéria, quanto a parte de dentro, tá? Por isso que é importante essa quantidade de álcool para aquela quantidade de água. Essa quantidade foi definida a partir de pesquisa que é eficiente para matar vírus e bactérias, tá? Bem, outro problema atual é a questão da seca. Eu não sei aí no bairro de vocês, mas ontem choveu aqui. Não, prof, nadinha. Ontem choveu, eu até filmei e postei no meu status, tá? Não foi muito tempo, foi de 10 a 20 minutos, mas já é um ótimo começo. Choveu de tardezinha e à noite. Ontem choveu muito aí? Não, Choveu muito? Sim. Aqui choveu bem, não foi aquela chuva fortíssima nem com vento, é uma chuva suave até, foi bem tranquilo. Onde vocês moram aqui? Eu moro. Morando em Osório é foda, nunca chove. Onde você mora? Eu moro na Vila Mineira. Tá, Vila Mineira. Ok, então Vila Mineira é perto da Escola Daniel? É. Ok. Outra pessoa tá falando comigo aqui que eu não consegui identificar. Dom Osório. Dom Osório. Dom Osório é para que lado? Eu não sei bem, só sei que fica nessa subida aqui. Tá, perto você do... passa por qual bairro antes de vir para a escola? Você sai do Osório? É perto do Marechal Rondon e... É para baixo da Goiânia? Sim. É Então, pra baixo da Goiânia, lá pra Liberdade. Ah, tá. Então é na Baixada aqui. Correto. Então vamos imaginar que aqui seja o mapa da cidade. Eu moro a 20 metros da escola. Que coisa linda, ó. Um mora aqui, outro mora aqui, outro mora aqui. Agora a prof de vocês mora aqui, ó. Eu moro aqui do lado do shopping. Do outro lado da cidade. Só eu achava que minha casa até a escola era longe. Eu moro a 10 quilômetros em linha reta da escola.
Quando não eu gasto pego, nem 15 minutos pra chegar na escola. quando eu pego na viária, eu ando quase 15 quilômetros, mas firme e forte. Bem, só para descontrair um pouco, né? O que a gente faz na época da seca? O rio é o que está mais sofrendo, né? Coitado, nosso Rio Vermelho, né? Aumenta-se o consumo de água e reduz a reposição. Por isso que as nossas contas estão lá em cima, gente. É isso. A natureza, ela precisa de consciência. Eu sei que na época da seca dá mais sede, menos fome, né? A gente tem que deixar um umidificador no jeito. Se possível, deixar um soro fisiológico, passar no narizinho algumas gotas quando está irritado. E você sabia que o soro fisiológico, ele é uma solução? E é uma solução verdadeira, ou seja, você não consegue ver do que ele é feito, só que ali só tem duas substâncias, água e sal. E aquele sal, ele está uma concentração de 0,9%. Bem, o que é 0,9%? Então, 0,9%, ó, professores de matemática agora choram, hein? É 0,9 unidades, seja ela gramas, a cada 100 gramas. Por isso que é por cento, é dividido por 100. Então, se eu tiver lá um potinho de 100 gramas de soro, eu sei que ali dentro, dissolvido, vai ter 0,9 gramas de sal. O resto é água, certo? Então, o soro fisiológico, ele é uma mistura, uma solução de água e sal. E a fórmula química do sal é cloreto de sódio, NaCl. Bem, já vamos para o nosso segundo testinho rápido. Vamos ver se vocês pegaram a manha. Guarda bem isso. Hoje resolveram botar fogo no terreno do lado da escola, que não é novidade. Aí os adolescentes começaram a passar mal, ainda mais por causa da baixa umidade. Para socorrê-los, irei pedir para que cheirassem um pano com soro fisiológico, para aumentar a umidade, pelo menos no nariz. Entretanto, eu tenho aqui cloreto de sódio, NaCl, puro, 1 kg. E 5 litros de água destilada, que é chamada de água, entre aspas, pura, que tem alto grau de pureza. Bem, e aí, me socorre. Quanto de sal eu devo fazer para preparar 2 litros de soro? E aí? Quero preparar 2 litros de soro. 2 litros. Sabendo que a água, 1 quilo de água equivale praticamente 1 litro. Então, se eu quero preparar 2 litros, eu posso considerar 2 quilos, então? Já que praticamente a maioria do soro é água. E aí? Qual é a massa de sal que eu tenho que pôr para completar o resto com água pura? Porque vocês já fizeram soluções em casa. Soluções em casa é a coisa mais comum que se tem. Como assim? Quando você faz um suco, você está fazendo uma solução. Eu quero preparar aqui. Eu tenho que fazer 2 kg de soro, ou 2 litros de soro. Eu tenho que pôr sal e água. A pergunta é quanto de sal que eu tenho que pôr? E aí? Responde essa para mim. Professora, como que o soro vai mesmo nas 100 gramas, né? É 0,9 a cada 100 gramas. Então, em 200 gramas tem 0,18? Mas é 200 gramas? Não. Tô só pensando para mim ver se tá... Sim. O Ah, raciocínio é por aí. Deixa eu só colocar lá no grupo. Ele fala que a concentração de sal é 0,9%. Significa que é 0,9 gramas a cada 100 gramas, certo? De NaCl, que é o sal. Só que eu quero preparar 2 litros, que equivalem a 2
quilogramas. 2 quilogramas é quantos gramas? 2.000 gramas de soro quero preparar. E aí, a pergunta é, quanto de sal que eu tenho que colocar? Peraí, prof. Peraí. Prof. Hum, Não sei se eu fiz tá certo, né? Porque agora eu tô na dúvida da vírgula. Só que, né? Deu. Já que é 100 gramas por 0,9 por 100 gramas, né? Então vai ser vezes 20, né? Pra dar 200 gramas, né? hum. Aí, né? Deu. Primeiro deu 180, aí eu boto a vírgula. Aí a vírgula, né? Já que é um espaço, eu pulo um zero. Aí ficou 18,0. Só que aí vai ser um. Tô na dúvida. Vamos corrigir? Então Vamos. vamos para a correção. Eu sei que desses 2.000 gramas, 0,9 a cada 100 gramas é sal, não é? Então, eu vou multiplicar por esse. 20 vezes 0,9 dá 18 gramas de sal. Então, serão necessários 18 gramas de sal. Se eu te falar que teve gente que colocou meio quilo de sal, e completar com água. Aí você completa com água. Então Até eu dar posso fazer isso 2 em litros. casa. Sim, só que aí tem um problema. A sua água é pura? Não, eu teria que usar água mineral. Mas eu me dei um filtro, né? Não. A água mineral também não é pura. Não. Meu Deus, professora, como assim? A água mineral. Se você tomar água pura, você morre. Seu corpo não foi Sério? feito para tomar água pura. Nosso corpo, ele tem essa concentração aqui. A concentração do soro é a concentração do corpo. É a mesma concentração de sais minerais. O nosso corpo não é só água, é água com sais, que está misturado lá no plasma. Se você tomar água pura, você desidrata e morre. A água mineral, ela também tem sais, exatamente como um soro. Água, então é água salgada. Ela é levemente salgada, mas bem leve. Tanto é que você nem percebe. Prof, onde tem água, água pura? Tipo, A você água precisa. pura, ela é chamada de água destilada. É uma água que é usada para preparar injeção, preparar medicação. Ela é vendida em ampolinha Nossa, na Qual o gosto farmácia. dela? Ah, não Será que pode tem gosto de tomar? água? Vai. Não tem gosto. Nem sonhe em fazer um trem desse. Você desidrata, é sério isso. Mas, Seguinte, tipo, como assim? só um ó, eu posso pontinho apagar? pode. Sim. Então, beleza, vou apagar. Agora foi pior. Pensando bem, ó, para vocês entenderem o raciocínio, ó. Esse ser aqui é vocês, tá? Parece A pancinha, narizinho e a boquinha, tá? Dentro da gente tem água, tem sais, tem o plasma, que são as células sanguíneas, tem várias coisas aqui dentro da gente. Então, isso é um equilíbrio. A gente tem o perfeito equilíbrio do corpo. Então, o nosso corpo não pode sair desse equilíbrio de água e sais. Aí acontece que nem uma alface. Aí você fala assim, professor, o que tem eu a ver com uma alface? Eu nem sou planta. Tá bom. Imagina aqui, ó, tem uma folha de alface. Tá? Que é uma folha de alface. Você deixa ela na água da torneira, sem pôr sal. Ela fica bonitinha, certo? Ela fica ok. Ela não murcha, porque a água da torneira também tem sais minerais.
Agora você vai lá e bota 2 colheres ou 1 colher de sal. O que acontece com a alface? Ela vai murchar, porque ela sofre um processo chamado osmose, que é perder água, tá? Ela pode perder ou ganhar, mas se você deixar ela com sal, ela perde água. Agora, se você colocar a alface em água pura, ela ganha água. Estou falando da alface. Agora, gente, é o seguinte. Imagina que a água com sal seja você. O seu corpo tem água com sal, minerais. Aí você vem e entra aqui dentro, toma água pura. Então, o teu corpo vai querer entrar em equilíbrio com o que está entrando aqui dentro. O que acontece? Aqui tem água com sal, aqui tem água pura. O que ele vai fazer? Ele vai tentar devolver a água para a água com sal, para equilibrar, porque aqui não tem sal e aqui tem sal. Ele quer que os dois mantenham equilíbrio. Aí o que você faz? Você desidrata. Você perde água, porque a água pura tem menos sais. Sempre a água, ela tem uma propriedade. Se aqui for mais salgado e aqui for menos salgado, a água vai para onde tem mais sal, tá? Onde precisa mais dela. Teoricamente, a água pura deveria entrar no seu corpo, mas ela não entra, tá? Nosso corpo não tem capacidade de trocar cargas. Então, jamais, em hipótese alguma, tome água pura, porque você vai causar um desequilíbrio. E vai parar na Santa Casa e esse não é o momento de ir para o hospital. Tá bom? Promete para mim que não vai querer tomar aquela aguinha da ampulha. Aqui é a correção do exercício, tá? Dá 18 gramas de sal. Bem, quais são os cuidados que você deve ter na seca? Primeiro, sempre se reidratar. É pelo menos de 2 a 4 litros de água por dia. Tomar, viu? Nariz está seco? Joga um pouquinho de soro aqui, ó, nos narizes. Se possível, deixe um umidificador sempre ligado para umidificar o ambiente. Sempre um ventilador, isso aqui é essencial, os dois juntos, tá? E se você tiver como, se aclimata, ou seja, deixe o ambiente com menor temperatura, se tiver um ar-condicionado. Se você puder, né? Porque isso aqui dá um custozinho considerável. Lembrando que a água é o que dissolve tudo dentro do seu corpo. E dependendo da sua idade, ela varia de 50% a 70% de toda a sua massa corpórea. Tá, a gente falou muito de soluções, né? Agora a gente vai fazer uma comparação entre substâncias puras e soluções. As substâncias puras, elas têm algumas propriedades bem interessantes. Primeiro, elas sempre vão mudar do sólido para o líquido numa temperatura só, que é chamada de temperatura de fusão, que é constante. E do líquido para o gasoso, também elas mudam na mesma temperatura, que é chamada de ponto de ebulição. Então, por exemplo, a água. A água, ela sofre a fusão, que é derreter. Ela começa a derreter e termina a derreter a temperatura de 0 graus Celsius, se ela estiver pura. Ah, professora, e o gelo da minha casa? O gelo da sua casa é água pura? Não. Por isso que ele não vai ter uma temperatura fixa. E quando você coloca a água para ferver, ferver é entrar em ebulição. Se a água fosse pura, ela entraria a 100 graus Celsius no nível do mar. Mas nós não estamos ao nível do mar, a gente está bem mais. Aqui a temperatura de ebulição da água é 98 graus. Quanto maior a altitude, menor a temperatura de ebulição. Tá? Meu Deus, prof, fui enganado minha vida toda.
Pois é, Achei que era né? sempre 100. Não, aqui nunca foi 100, aqui é 98, porque a gente não está ao nível do mar, a gente tem altitude. Se eu não me engano, aqui acho que é 500 metros acima do nível do mar. Tem que lembrar, porque depende do ponto. Rondonópolis não é reto, né? Tem pontos mais altos, pontos mais baixos. Dependendo do ponto que você tiver, a altitude influencia na temperatura de ebulição e da fusão também, tá? Nas duas. Bem, lembrando do Wolof, né? Nosso gelinho mais fofo, ele está no estado sólido. E quando ele derrete, ele sofre a fusão. Se o Wolof fosse feito de água pura, e se ele tivesse ao nível do mar, se bem que a cidade que ele morava era no nível do mar, né? Ele ia derreter a 0 graus Celsius. E ele viraria vapor do líquido para o gasoso a 100 graus Celsius. O contrário, que é a chuva, ô bênção, né? Chuva, é chamado de liquefação ou condensação, que é do gasoso para o líquido. E do líquido para o sólido, olha que legal, líquido para sólido, solidificação. É o mais fácil, que é o congelar, né? Que a gente fala. Bem, existem outros estados físicos, professora, além de sólido, líquido e gasoso? Na verdade, existem seis estados físicos. 2 que são artificiais, que só fazem com simuladores. E um que é comum, que é o estado do plasma. O estado do plasma, todo mundo já viu TV de plasma, né? Tubinhos de plasmas. Mas ninguém sabe o que é o plasma. O plasma é um estado físico da matéria temporário que só acontece através da indução. Ele tem que ser induzido para acontecer. Como assim? Tem que passar energia por ele. Se você ligar ele na tomada, que é o caso da TV de plasma, a energia elétrica se transforma em luz. E essa luz nada mais é que a energia dos íons que estão sendo formados aqui. Porque os elementos químicos que estão ali, eles recebem, vou colocar assim um elemento qualquer aqui, vou colocar o ferro, por exemplo. O ferro ele está recebendo energia elétrica. Só que ele libera essa energia em forma de luz. Só que o ferro ele vai ficar livre agora, ele não está junto com ninguém, ele fica totalmente livre. Nessa fase que ele é chamado de livre, é chamado de estado iônico, tá? E esse estado livre dele, ele está no estado gasoso, entre aspas. Só que um gás cheio de energia. Um gás, como que eu vou falar assim? Um gás elétrico, não sei como que eu definiria da maneira mais fácil de compreender. Um gás que brilha, vamos falar assim, tá? Isso aqui, gente, esse desenho que eu coloquei aqui para vocês, nada mais que um íon. Aqui é um íon cheio de energia, ó, tá? E ele fica num tempo, estado gasoso, cheio de energia. Por isso que a gente consegue ver imagens. Essa energia é tanta energia liberada, que a gente consegue ver imagens. Só que se você desligar a TV de plasma, ele ainda fica naquele estado líquido, que você toca na TV, você vê que ele é um líquido, mas quando você liga a energia elétrica, ele vira um gás, vamos dizer assim, energizado. Tem maneira de fazer plasma em casa? Eu sei que fazem sempre essa pergunta. Da maneira, tem, mas eu não ensino nem que me amarrem, porque vai dar merda. Vocês vão queimar as coisas da mãe de vocês aí e eu não tô afim de levar um lindo processo. O YouTube ensina? Olha, o YouTube, meu filho, ensina até o que não deve, né? Mas não sei de nada. Bem, como eu falei, esse aqui é um gráfico da água. Prestem bem atenção nessa etapa aqui, porque agora é que dá uma cafundida, tá bom? Esse gráfico, ele começa a temperatura menor de 0 e ele está subindo. Ele está subindo o quê? Ele está subindo a temperatura. Então, é um gráfico de aquecimento. Aquecimento porque ele sobe a temperatura.
Se fosse de cima para baixo, seria de arrefecimento ou resfriamento, tá? Bem, nesse gráfico aqui, ele coloca que a substância está no estado sólido, no estado de gelo, até a temperatura de 0 graus. Então, abaixo de zero, a água está no estado sólido. Quando chega exatamente no zero, ela começa a sair do sólido e vira líquido, que é chamada de fusão. Terminou de virar líquido ainda no zero. Depois ela começa a esquentar novamente. Aqui ela já está no estado líquido. Mantém-se líquido até os 100 graus Celsius. Chegou em 100 graus Celsius, ela muda de líquido para vapor. Só que enquanto não virar totalmente vapor, a temperatura não sobe, tá? Então, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela é constante, ela não sobe nem desce, até que a substância mude totalmente de estado físico, de sólido para líquido ou de líquido para gasoso, tá? Só que deixar bem claro que essas duas temperaturas não acontecem aqui em Rondonópolis. Elas acontecem apenas no nível do mar e só com água pura. A água da torneira não obedece, porque ela não é pura, assim como a água mineral, tá? Esse negócio, água mineral é pura. Falei assim, não é, já aprendi, seus besta. Vão estudar química, tá? Conhecimento é poder. Aqui é o mesmo gráfico, só que de outra maneira, tá? Ele coloca aqui, ó, que a substância está sólida até chegar no zero. Ao zero, ela mudou de um estado físico, de sólido para líquido. Quando ela chegou totalmente em líquido, ela continuou líquido até chegar em 100, que ela começou a virar vapor, até se transformar totalmente em vapor e continuar esquentando. Então, abaixo de zero, ela está no estado sólido. Entre 0 e 100, ela está no estado líquido. E acima de 100, ela está no estado gasoso. E gráfico de resfriamento. Ó, se aquecimento, a temperatura sobe, resfriamento, naturalmente, a temperatura desce. Tá? Olha que legal. Ele está acima de 100 no começo. Chegou a 100, ele vai de vapor para líquido novamente. Abaixo de 100, ele já está totalmente líquido, mantém-se até zero, que ele começa a solidificar, tá? Então, aqui, no gráfico de arrefecimento ou resfriamento, de vapor para líquido é chamado de temperatura de condensação ou liquefação, tá? E de líquido para sólido, temperatura de solidificação, tá? Consegue ver a diferença de um gráfico para o outro? Sim. Prof, se eu tenho, tipo, um gás muito quente, eu aqueci ele, tipo, um lugar fechado, aqueci muito. E, tipo, eu congelo ele abaixo de zero. Tipo, tudo vai virar um gelo, tipo, espalhado. Depende do que ele é. Depende da É substância. Eu estou vapor. considerando vapor de água. Vapor de água. Tipo, ele vai Vapor virar de gelo, água, tipo, ao redor. sim, você vai dar o famoso choque térmico nele. Ele vai condensar e solidificar quase que imediatamente. E existe uma temperatura e uma pressão na água que ela é chamada de ponto triplo. É muito louco isso. Ela fica mudando de estado físico. De sólido para líquido, de líquido para vapor, ela não para. Que é em torno de 4 graus Celsius. Agora a pressão me fugiu. Mas eu lembro que a pressão era um pouco acima da pressão atmosférica. Imagina, você está dentro de um recipiente, você vê a água trocando de fase toda hora. É muito doido. Mas isso sim, se você pega um vapor de água e coloca lá menos 5 graus Celsius, ele vai solidificar na hora. E essa solidificação de gasoso direto para sólido é chamada de ressublimar. Tá? Ela tem um nome especial, é ressublimação. Essa aqui é a mesma curva, só coloquei grande, tá? Então mostra aqui, ó, abaixo de zero, a água está no estado sólido. Exatamente no zero, ela muda de estado físico. Entre 0 e 100, ela está no estado líquido. E acima de 100, ela está no estado gasoso.
E esse gráfico é de aquecimento, disponível pelo professor que eu deixei aqui depois. E quando é uma mistura? Mistura, gente, não é à toa que chama mistura, tá? Ele é diferente. A temperatura de fusão não é constante e a temperatura de ebulição também não é constante, não é uma linha reta, tá? Que isso, professora? Olha que loucura. Ele começa a derreter, por exemplo, a 2 graus e termina de derreter a 3 graus. Então, ele varia a temperatura. Isso aqui varia. Vocês sabem o que é delta, né, gente? Pelo amor de Deus. Delta aqui significa variação, tá? Aí, como tá seu humor? Ah, meu humor hoje tá delta. Tá variando, tá? Bem, então, nesse caso aqui, nessa mistura, nesse gráfico hipotético, o que é hipotético? É que serve para várias e várias substâncias, tá? Antes da temperatura 1, ele estava sólido. Até a temperatura 1. Chegou na temperatura 1, ele começou a fusão, mudar de sólido para líquido. Até a temperatura 2, ou seja, não é a mesma temperatura. A temperatura 1 é diferente da temperatura 2. Chegou na temperatura 2, ele virou totalmente líquido. Aí ele continuou aquecendo. Então, ó, nessa faixa de temperatura, nessa variação, acontece a fusão. Aí ele ficou líquido até a temperatura 3. Sugamos que essa temperatura 3 seja 90 graus, vai. Até a temperatura de 90 ele ficou líquido. Até aqui. Depois que ele chegou até aqui, dependendo do tempo, ele começou a virar vapor, até 95 graus. Então, durante 90 a 95, ele sofreu ebulição. O que significa isso? Que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ela é variável. Ela não é fixa, que nem nas substâncias puras. Aqui, a temperatura de fusão é uma só e a temperatura de ebulição é uma só, é fixa. Agora não, agora é variável, porque eu tenho uma mistura. Como assim? Água com sal, água com álcool. Você quer me dizer, então, que o álcool 70, ele vai ter um gráfico parecido com esse, professora? Vai, porque ele é uma mistura. Tá? Então, toda vez que você tiver uma solução, você vai ter um gráfico diferente de misturas, tá? Aqui, ó, exemplo. Aqui eu tenho uma solução. Ele está sólido entre menos 15 graus até uma temperatura. Chegou aqui e sofreu fusão, só que essa temperatura não é fixa, só está variando, ó. Depois que ele fundiu-se, ele virou líquido. Chegou numa outra temperatura, ele começou a virar vapor e terminou em outra temperatura. Olha que loucura, tá? É meio doido esse trem, mas é assim que funciona, tá? Agora temos um terceiro teste. Testinho bonitinho dos Teletubbies, tá? Um terceiro e um quarto. Nesse teste, eu tenho apenas 5 perguntas para vocês em cima desse gráfico. Eu quero que vocês observem esse gráfico e me respondam, tá? Eu vou printar ele para vocês colocar no caderno de vocês. E a gente vai debatê-lo também, tá? Para tirar dúvidas sobre ele. Que é assim, quando a gente está assistindo, vai de boa. Na hora que bota contra a parede, aí começa a dar as dúvidas, né? Incrível, é sempre assim. Opa, acho que eu sem querer eu printei 2 vezes o mesmo. Acho que agora vai certinho. Aqui é tudo em tempo real. Ótimo. Bem, o gráfico 3. Esse gráfico é de aquecimento ou de resfriamento? Quanto tempo dura a fusão e a vaporização? Qual a temperatura de fusão? Qual a temperatura de ebulição ou vaporização, que é a mesma coisa? E se esse gráfico
é de uma substância pura ou de uma mistura? São 5 perguntas em cima desse gráfico. No segundo, eu quero que vocês escolham 2 substâncias. Ó. No caso aqui, eu já até defini qual substância que eu quero. Eu quero o álcool etílico e eu quero o cloreto de sódio, esses 2, tá? Quando eu falo de uma substância só, então eu estou falando de substâncias puras, tá? Quando eu falo uma substância só. Eu quero que vocês façam no caderninho de vocês o gráfico, sendo esses dados aqui. O padrão do gráfico é o mesmo que eu mostrei para vocês, o padrão de substâncias puras. Faça o gráfico e coloca uma resposta para 2 perguntas. Qual estados físicos dessas substâncias aqui, de todas elas, se tiverem a 20 graus e se tiverem a 80 graus? Tá? Por exemplo, ó, a água. Eu sei que abaixo da fusão, ela está sólida. Entre a fusão e a ebulição, ela está líquida. E acima da ebulição, ela é gasosa. Então, entre 0 e 100, ela está líquida. 20 graus é 0, não está entre 0 e 100? Então, a água, ela está líquida. Entre 0 e 100, 80 também está entre 0 e 100. Então, é líquido também. Isso para a água. Você vai analisar um por um, tá? Em relação à matéria, o que eu tinha que trabalhar com vocês hoje era só isso, tá? Vou ficar com o microfone aberto aqui para dúvidas em relação a 3 e dúvidas em relação a 4, tá bom? Vou dar aqui, então, tempo para vocês responderem. E como a aula vai até às 11h55, o horário limite para receber essas atividades, né, é esse horário aqui, tá bom? Lá no WhatsApp. Aí às 9 horas eu fecho aqui. Eu só vou resolver um negocinho rapidinho e já volto, tá? Prof, Ela disse que foi resolver um negócio rapidinho e já voltava. ai meu Deus, eu não entendi essa área de jeito nenhum. Um gráfico de aquecimento, resfriamento. Ah, tá, entendi. Tá faltando um acento. Ai, ai. Dá um desconto aí na língua portuguesa. Professora, Pronto. eu fiz a 1, a 2 e a 3. Qual que é para fazer mesmo? As outras? Você fez a pesquisa, né? O teste rápido 1 e o teste rápido 2, né? Isso. Agora é o teste 3. Esse aqui você já fez? Deixa eu ver. Não. Então falta esse e esse aí, acabou, tá? Tá. Então vamos ao debate. Esse aqui é um gráfico de aquecimento ou resfriamento? Aquecimento, Por quê? porque tá crescendo, tem fusão e vaporização. Poderia pensar, é de resfriamento, só que como tem fusão e vaporização ali no meio, então pensa, tá aquecendo. Aquecimento, porque a temperatura está, ó, subindo, tá? Então é aquecimento porque a temperatura está subindo. Se a temperatura estivesse descendo, aí seria resfriamento, tá?
Não sei por que os comandinhos aqui tá ruinzinho hoje. Tem que dar uma olhada na minha lousa. Bem, quanto tempo, ó, tá perguntando quanto tempo é a duração da fusão. Então, ó, ele já tá falando para mim que aqui é a fusão. E aqui é a vaporização. Tá apontando para mim, certo? Bem, o tempo é o gráfico daqui. Ele começa em 10 minutos e termina em 13. Quanto dura? 3 minutos. 3 minutos a fusão. Aqui começa em 23, acaba em 26. Também durou 3 minutos, cada uma. Entendeu? É isso que eu quero de vocês. A questão de interpretar o gráfico. Porque daqui para frente vocês vão trabalhar gráfico em tudo. É gráfico em física, é gráfico em química, é gráfico em matemática. E é gráficos assim, é de interpretar. Vocês não vão fazer conta em cima do gráfico, vocês têm que saber interpretar as diversas linguagens científicas, tá bom? Bem, eu vou fechar aqui. Qualquer dúvida, só me chamar no áudio. Aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Só que eu vou deixar vocês fazerem. Se eu for resolver tudo junto agora, vai perder a graça, o desafio, né? Ok? Vou parar de compartilhar. E vou voltar aqui e fazer chamada, abaixar a chamada final. Eu sei que entrou mais gente nesse meio tempo aqui. Só vou verificar quem eu já tinha chamado. Eu tinha chamado a Andressa. A Beatriz agora está aqui. O Eduardo também está aqui. Cauane Lausa está aqui. Leonardo Pereira está aqui. Luiz Felipe está aqui. Matheus William está aqui. Micaele está aqui. Stephanie está aqui. Beleza. Tá. Ó, eu vou deixar vocês à vontade para resolver. Vou manter a sala aberta até as 9 horas para vocês tirarem todas as dúvidas, tá? Aí eu só vou tirar o áudio para não atrapalhar a concentração de vocês. Vou parar a gravação aqui porque agora é só tirar dúvidas.